As 7 lâmpadas do candelabro, capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés: Falarão, quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas defronte do candelabro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim: defronte da face do candelabro, acendeu suas lâmpadas, como o Senhor mandou a Moisés. E esta era a feitura do candelabro de ouro batido a martelo, desde seu pé até suas flores, era batido a martelo, segundo o modelo que o Senhor mostrou a Moisés. Assim ele fez o candelabro. A consagração dos levitas. Também o Senhor falou a Moisés: Toma os levitas dentre os filhos de Israel e purificai-os. Assim lhes farás para purificá-los, asperge sobre eles a água da expiação e farão passar a navalha sobre todo o seu corpo e lavarão as suas vestes e serão purificados. Então tomarão um novilho com sua oferta de flor de farinha amassada com azeite e tomará outro novilho para expiação do pecado. E farás com que os levitas se apresentem diante do tabernáculo de reunião e reunirás toda a congregação dos filhos de Israel. E quando apresentares os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão suas mãos sobre os levitas. E Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor pelos filhos de Israel e servirão no ministério do Senhor. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos novilhos e sacrificarás um por expiação e o outro em holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas, e colocarás os levitas diante de Arão e diante de seus filhos, e os oferecerás como oferta movida ao Senhor. Assim separarás os levitas dentre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazer serviço do tabernáculo de reunião, serão purificados e os oferecerás como oferta movida, porque eles me são dados inteiramente dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a madre dos primogênitos de todos os filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo o primogênito dentre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, desde o dia que eu, na terra do Egito, feri todo o primogênito. Eu os santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E eu tenho dado os levitas como uma dádiva a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, para exercerem o serviço dos filhos de Israel no tabernáculo de reunião e reconciliação dos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel quando se aproximarem do santuário. E assim fizeram aos levitas Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenou a Moisés acerca dos levitas, assim lhe fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os ofereceu em oferta diante do Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercer seu ministério no tabernáculo de reunião diante de Arão e de seus filhos, como o Senhor ordenou a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhe fizeram. E falou o Senhor a Moisés: os levitas de 25 anos para cima entrarão para exercer seu ministério no serviço do tabernáculo de reunião, mas desde a idade de 50 anos cessarão
de exercer seu ministério e nunca mais os exercerão. Porém, com seus irmãos servirão no tabernáculo de reunião para fazerem a guarda, porém não serviram no ministério. Assim farás com os levitas quanto suas funções. A celebração da Páscoa, capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano de sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo, no 14º dia deste mês, ao entardecer a seu tempo, a celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, vós a celebrareis. E falou Moisés aos filhos de Israel para que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no primeiro mês, aos 14 dias do mês, ao entardecer no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Porém, houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, e vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E aqueles homens disseram-lhe: Nós estamos imundos por termos tocado no cadáver de um homem, porque havemos de ser impedidos de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo entre os filhos de Israel? E Moisés lhe respondeu: Esperai e ouvirei o que o Senhor ordenará acerca de vós. E o Senhor falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel: qualquer um que vós ou de vossos descendentes que estiver imundo por causa de um morto, ou estiver de viagem para longe, celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, aos 14 dias do mês ao entardecer, será a celebração com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, o homem que está limpo e não estiver de viagem e deixar de celebrar a Páscoa, tal pessoa será cortada dentre seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará seu pecado. E se um estrangeiro habitar entre vós e celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu ritmo, assim a celebrará. Um mesmo estatuto tereis tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que o tabernáculo foi erigido, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde vinha sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se retirava de cima do tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e no lugar no qual a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por muitos dias, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem estava sobre o tabernáculo poucos dias, segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã, e quando pela manhã a nuvem se erguia, eles partiam, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, então partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou um mês, ou por mais tempo enquanto pairava sobre ele,
Os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas quando ela se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e segundo o mandado do Senhor partiam e cumpriam a ordem do Senhor como o Senhor dissera por intermédio de Moisés. As trombetas de prata, capítulo 10. E o Senhor falou a Moisés: Faze 2 trombetas de prata de obra batida, as farás, as quais te servirão para convocares a congregação e para fazeres com que se ponham em marcha os arraiais. E quando as tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta do tabernáculo de reunião. Mas quando tocar uma só, então a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando tocardes alarme, então partirão os arraiais que se acham acampados da banda do Oriente. Mas quando tocardes alarme pela segunda vez, então partirão os arraiais que se acham acampados na banda do sul. Tocarão alarme para as suas partidas. Porém, para juntar a congregação, tocareis, mas não com alarme. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e as tereis por estatuto perpétuo em vossas gerações. E quando em vossa terra fordes a guerra contra o inimigo que vos oprime, com as trombetas tocareis o alarme, e sereis tidos em memória pelo Senhor vosso Deus, e sereis salvos de vossos inimigos. E nos dias de vossa alegria, e em vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, tocarei as trombetas sobre vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança diante de vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas saem do Sinai. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 dias do mês, que a nuvem se ergueu do tabernáculo do testemunho, e os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, segundo a ordem de marchar, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés, porque o primeiro partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre seu exército estava Nasson, filho de Amidab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Suar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre seu exército estava Elezur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selemuel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e enquanto eles chegavam, os outros levantaram o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial 2 filhos de Efraim, segundo seus exércitos, e sobre seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Bedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre seus exércitos estava Aizer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser
estava Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho do Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Então disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, seu sogro: Nós partimos para o lugar sobre o qual o Senhor disse: Eu vos darei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele respondeu: Não irei antes. Irei à minha terra e à minha parentela. E ele lhe disse: Peço-te que não nos deixes, porque conheces os lugares em que devemos acampar no deserto, e nos servirás de guia. E se vieres conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, desde que saíram do arraial. Quando a arca se punha em movimento, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de tua presença os que te aborrecem. E quando ela se detinha, dizia: Volta ao Senhor, para os milhares de Israel.